Pesquisa mineral, aula número 5, métodos de pesquisa mineral. Então, nós vamos falar hoje da prospecção ao detalhamento. Olá, pessoal, seja muito bem-vindo a mais essa aula na nossa série Pesquisa Mineral. E nas 4 primeiras aulas, nós construímos uma base muito importante para compreender como funciona a pesquisa mineral. Então, nós vimos que ela nasce da incerteza que um simples indício pode evoluir para prospecto mineral, que grandes decisões são tomadas com dados ainda limitados e que toda a qualidade do projeto depende de uma amostragem bem executada. Então, hoje, nós vamos responder uma pergunta muito comum entre profissionais que estão iniciando na área. Como, na prática, uma empresa pesquisa uma jazida mineral? Então, muitas pessoas imaginam que a exploração mineral começa imediatamente com grandes equipamentos de sondagem, perfurando o terreno, e, na realidade, não é bem assim. Isso nunca acontece, ou quase nunca acontece. A sondagem é uma das etapas mais caras da pesquisa mineral. E justamente por isso ela costuma ser utilizada quando existe um conjunto consistente de evidências indicando que vale a pena investir naquele local. O investidor ele não é um cara maluco, vai pegar dinheiro e sair soltando dinheiro a rodo aí, sem ter certeza que naquele local ali vai ter alguma coisa promissora. Ele primeiro precisa de dados, precisa de informações. Por isso nós vimos e formamos uma base nas 4 aulas anteriores. Se você ainda não assistiu, assista essas aulas para poder entender tudo que nós estamos falando aqui. Então, cada método da pesquisa ele responde o quê? A determinadas perguntas, reduz parte das incertezas e orienta a etapa seguinte. Essa lógica ela é extremamente importante. A pesquisa mineral não é uma coleção de técnicas independentes. Ela é uma sequência organizada de métodos que vão aumentando pouco a pouco o conhecimento sobre o depósito. A pesquisa ela nada mais é do que um funil de decisões. Então, uma boa maneira de visualizar a exploração mineral é imaginar um grande funil. Na parte superior existe uma área enorme, frequentemente com centenas ou milhares de quilômetros quadrados. O conhecimento geológico ainda é limitado. O investimento por unidade de área é relativamente pequeno. À medida que novas informações são obtidas, áreas pouco promissoras vão sendo descartadas e as regiões mais interessantes permanecem. Então, o funil vai se estreitando, o investimento por hectare aumenta, as investigações tornam-se mais detalhadas e, ao final desse processo, apenas uma pequena parcela da área inicial continuará sendo estudada intensivamente. É justamente nessa pequena área que poderão ser executadas campanhas de sondagem detalhada, estudos de recursos minerais e avaliações econômicas. Perceba que a pesquisa mineral ela não avança ampliando seu campo de atuação, ela avança eliminando alternativas, e isso é muito importante vocês guardarem. Então, cada etapa serve para concentrar os esforços onde a probabilidade de sucesso é maior. O reconhecimento regional, ou seja, toda pesquisa começa tentando responder uma pergunta muito simples: existe algum motivo para acreditar que essa região possa conter depósitos minerais? E para responder essa questão, os exploradores iniciam
o chamado reconhecimento regional. E o que é isso? Nessa fase, eles procuram compreender a geologia geral da área. Quais tipos de rochas predominam? Qual é a idade dessas formações? Como evoluiu a história geológica da região? Existem grandes falhas ou zonas de cisalhamento? Há registros históricos de ocorrência mineral? Existem minas próximas? Quais modelos de depósitos minerais são compatíveis com aquele ambiente geológico? Grande parte dessas informações já está disponível. Você mesmo já pode ter acesso a essas informações. Ela está em mapas geológicos produzidos anteriormente, artigos científicos, relatórios técnicos, levantamentos governamentais e bases públicas de dados. Então, esse aí é o primeiro passo. Então, antes mesmo de você ir para o campo, uma equipe experiente procura conhecer profundamente tudo que já foi produzido sobre a região, produzido em termos de informações sobre aquela região de interesse. Então, na exploração mineral, estudar é muito mais barato do que perfurar. E o mapeamento geológico, onde entra nisso aí? Depois do reconhecimento inicial, chega o momento de observar diretamente o terreno. O mapeamento geológico continua sendo uma das ferramentas mais importantes da pesquisa mineral. O geólogo percorre a área registrando afloramentos, identificando litologias, descrevendo estruturas geológicas, observando alterações hidrotermais e interpretando os processos responsáveis pela formação daquele ambiente. Então, embora hoje exista drone, imagem de satélite, sensor remoto, sistemas digitais extremamente sofisticados, nada mesmo substitui completamente a observação direta realizada em campo. A geologia continua sendo uma ciência baseada na interpretação da natureza. Cada afloramento observado acrescenta uma nova informação ao modelo geológico. E muitas vezes, um único afloramento pode modificar completamente a interpretação construída até aquele momento. E a geoquímica? Quando a química aponta o caminho, tá? Então, nem sempre a mineralização aflora na superfície. Em muitos casos, ela permanece completamente escondida sob o solo. Mesmo assim, pequenas quantidades de elementos químicos podem migrar para camadas superficiais. É exatamente esse comportamento que a geoquímica procura identificar. Então, durante campanhas geoquímicas, coletam-se amostras de solo, sedimentos de corrente, água ou rochas para determinar suas concentrações químicas. O objetivo não é encontrar diretamente o depósito. Opa, nós vamos achar. Não, não é isso. O objetivo é localizar anomalias. Uma anomalia geoquímica representa uma concentração de determinado elemento significativamente diferente do comportamento normal da região. Então, essa diferença pode indicar a proximidade de uma mineralização. Mas atenção, calma aí. Nem toda anomalia corresponde a uma jazida. E nem toda jazida produz uma anomalia facilmente detectável. Por isso, a geoquímica precisa ser interpretada juntamente com todas as demais informações disponíveis. A geofísica, que é a ciência que enxerga o invisível, se a geoquímica investiga a composição química dos materiais, a geofísica procura identificar diferenças nas propriedades físicas da rocha. Cada tipo de rocha responde de maneira diferente aos campos magnéticos.
a gravidade, a propagação de ondas sísmicas, a eletricidade e a outros fenômenos físicos. Essas diferenças permitem inferir estruturas localizadas abaixo da superfície. É importante compreender que a geofísica não produz fotografias do subsolo. Ela registra respostas físicas que precisam ser cuidadosamente interpretadas. Uma anomalia magnética, por exemplo, pode indicar uma intrusão ígnea, uma formação ferrífera, um corpo márfico ou diversas outras situações geológicas. Por isso, os levantamentos geofísicos raramente são utilizados isoladamente. O seu verdadeiro potencial aparece quando são integrados as informações geológicas e geoquímicas. E na mineração terra, essa integração é uma das principais ferramentas para definição de alvos de pesquisa. E o que vem a ser trincheiras, poços e sondagens. Então, depois que os estudos iniciais indicam áreas promissoras, torna-se necessário que investigar o depósito de maneira mais direta. Quando a mineralização encontra-se próximo da superfície, podem ser abertas trincheiras ou poços de pesquisa. Essas escavações vão permitir o que? A observação da continuidade da mineralização, identificar contatos geológicos e coletar amostras representativas. Nós já falamos muito de amostragem, a amostra ela tem que ser representativa. Entretanto, à medida que o interesse se desloca para maiores profundidades, surge a necessidade da sondagem. Então, é nessa parte que já se começa a pensar em uma nova etapa, que é a etapa de sondagem. Pela primeira vez, torna-se possível observar diretamente a sequência de rochas existentes abaixo da superfície. Cada testemunho recuperado fornece informações sobre litologia, estruturas, alteração hidrotermal, mineralização, a recuperação do testemunho e inúmeras outras características fundamentais para o entendimento destes depósitos. É a partir da sondagem que o modelo geológico deixa de ser predominantemente superficial e passa a adquirir uma visão tridimensional. E agora chegou aquela hora de que integrar todas essas informações. E um erro bastante comum é imaginar que cada método funciona separadamente. Na realidade, o verdadeiro valor da pesquisa mineral está justamente na integração das informações. Imagine que uma determinada região apresente uma estrutura geológica favorável. Nessa mesma área, aparece uma anomalia geoquímica. O levantamento magnético também identifica uma resposta anômala. Além disso, imagens de satélite mostram alterações superficiais compatíveis com processos hidrotermais. Então, nenhuma dessas evidências, isoladamente, confirma a existência de um depósito. Mas, quando todas apontam para a mesma hipótese, aumenta significativamente a confiança da equipe em relação ao potencial daquela área. É justamente essa convergência que orienta a definição dos alvos de sondagem. Então, na pesquisa mineral, a integração vale muito mais do que qualquer método individual. E agora entra a parte da tecnologia e da inteligência artificial. Então, nesses últimos anos aí, nós estamos acompanhando que a pesquisa mineral passou por uma transformação tecnológica significativa. Hoje, imagens orbitais de alta resolução, drones, sensores hiperespectrais, sistemas de posicionamento
satélite, banco de dados geológicos, modelagem tridimensional e algoritmos de inteligência artificial passaram a integrar a rotina de muitas empresas. Essas ferramentas permitem processar volumes gigantescos de informação em poucos minutos. Algoritmos conseguem identificar padrões difíceis de serem percebidos visualmente. Modelos tridimensionais tornam a interpretação muito mais intuitiva. Sistemas geográficos integram milhares de informações em um único ambiente digital. Mas tem um aspecto aí que merece atenção. Nenhuma dessas tecnologias substitui o raciocínio geológico. A inteligência artificial identifica os padrões. Quem interpreta o significado geológico desses padrões continua sendo o profissional, o geólogo, o técnico, o engenheiro. A tecnologia amplia a capacidade de análise. Ela não elimina a necessidade do conhecimento técnico. E qual que é o papel do técnico em mineração nessa parte? Então, ao longo de praticamente todos esses métodos aí, o técnico em mineração participa ativamente das operações. Ele auxilia no reconhecimento de campo, acompanha levantamentos topográficos, participa da coleta de amostras, organiza campanhas geoquímicas, apoia levantamentos geofísicos, acompanha a abertura de trincheiras, supervisiona atividades de sondagem, registra informações de campo e controla a qualidade dos procedimentos executados. Além disso, o técnico atua como elo entre o planejamento e a execução. Muitas vezes é ele quem identifica dificuldades operacionais, sugere melhorias na logística de campo e garante que as informações produzidas cheguem corretamente aos bancos de dados utilizados pelos geólogos e engenheiros. A sua contribuição vai muito além da execução de tarefas. Ela influencia diretamente a qualidade do conhecimento produzido em toda a pesquisa. Agora, vou dizer uma coisa aqui para vocês muito importante. Nenhum método resolve tudo. Talvez a principal mensagem dessa aula seja a seguinte: não existe um método capaz de responder sozinho todas as perguntas da pesquisa mineral. Cada técnica possui potencialidades e limitações. O sucesso da exploração depende justamente da capacidade de combinar essas ferramentas de forma inteligente, utilizando cada uma no momento mais adequado. Pesquisar um depósito mineral é como montar um grande mosaico. Geologia, geoquímica, geofísica, sensoriamento remoto, sondagem e amostragem fornecem peças diferentes da mesma imagem. Somente quando essas peças são integradas é que o modelo geológico começa a representar com razoável confiabilidade aquilo que realmente existe no subsolo. E na aula de hoje nós conhecemos os principais métodos utilizados na pesquisa. Entendemos que eles não funcionam de maneira isolada, mas como etapas complementares de um processo contínuo de redução das incertezas. Nós vimos que o reconhecimento regional, o mapeamento geológico, a geoquímica, a geofísica, as trincheiras, as sondagens possuem objetivos específicos e que o verdadeiro valor dessas técnicas está na integração das informações que produzem. Então, na próxima aula, vamos acompanhar a transformação desses dados em conhecimento. Então, depois de coletar todas essas informações em campo, chega o momento de organizá-las, analisá-las
e utilizá-las para o futuro do projeto. Nosso próximo tema será da geologia ao Excel, quando o dado começa a mandar no projeto. Até lá.